Você não é inconsistente porque o mercado é difícil ou porque somente as grandes mentes fazem dinheiro no mercado, só as pessoas inteligentes que fazem dinheiro no mercado. Você é inconsistente porque você ainda não construiu os três pilares da consistência: método, disciplina e gerenciamento de risco. Se você entrou no mercado, ainda mais no day trade, e não tem esses três pilares, você não é um investidor, você é um apostador no mercado. Logo após a vinheta, vamos falar sobre esse assunto. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sou Fábio Bittencourt, o Águia Trader, sou day trader profissional há mais de 7 anos e especialista no dólar e no índice aqui na B3. Hoje nós vamos falar sobre os três pilares da consistência. Mas antes, deixa o teu like aí, né? Se inscreve no canal, caso não seja inscrito, para que a gente produza mais conteúdos que vão te ajudar aqui no mercado financeiro, ainda mais no day trade, que é tão difícil que muita gente já nem acredita mais que dá dinheiro, né? Então hoje vamos falar sobre os três pilares. O primeiro pilar é o método, que a gente pode entender que é uma pequena porcentagem da consistência, mas você tem que ter um plano. Não adianta você entrar aqui no mercado e não ter um plano. Muitos day traders, eles precisam de muitas telas, muitas estratégias, teorias, indicadores para, né, te dar aquela indicação de compra ou venda no mercado. Um método, ele não é só um setup, ele é uma maneira de fazer dinheiro aqui no mercado tão difícil. Muitas pessoas precisam de tantas coisas, tantas telas, indicadores, esse tipo de coisa. No caso, o método Águia, não. O método Águia, ele é mais simples, mas é lucrativo e a gente faz dinheiro aqui no mercado. Então, se você não tem um método, um plano, uma estratégia, já está errado. Porque você vai entrar aqui no mercado como apostador, né? Você vai vir com um viés, talvez lá de fora, hoje vai subir. Lá fora só está subindo. Por exemplo, hoje, sexta-feira, 17, for olhar o mercado lá fora, americano, está só subindo. E a nossa aqui caindo. E aí? Imagina se você está com viés e fazendo preço médio, aquele tipo de coisa. E aí, se você nem é especialista em preço médio, e aí começa a meter o louco. Então você tem que ter um método, tem que ter um plano. O que que acontece? O que que você vai operar? Quando aparecer no gráfico, é a hora de comprar, a hora de vender, é a hora de não fazer nada. Então você precisa desse método. Se você vier aqui todo dia achando alguma coisa, achando que o mercado vai subir, que vai descer, você já está errado. Então você tem que ter um método, você tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia. De preferência o mais simples possível, para que seja visual e que não te deixa com dúvida, que não te deixa com medo na hora de entrar na operação. Então você precisa da estratégia, do plano. De preferência que esteja escrito no papel, você precisa disso. Para você vir aqui e saber o que está fazendo aqui no mercado. Segundo pilar da consistência, disciplina. Essa para mim é uma das partes mais difíceis. A disciplina é um pilar difícil de construir. Porque a disciplina ela está relacionada com o teu método. Por exemplo, você vai só operar o seu método, que você já planejou operar. Então, aí já está o ponto da disciplina. Então, disciplina não é você fazer sempre aquilo que quer. Disciplina é, às vezes, você não fazer o que quer. Às vezes, por detalhes, não está no método. Não é a sua entrada. E você tem aquele sentimento que vem, que você, isso aqui vai subir que nem um foguete. Mas é um detalhe. E naquele detalhe, a disciplina faz você não entrar naquela operação. Muitas vezes você vai se proteger de um stop. Porque se você botou aquele filtro ali, é porque ele é importante. Porque ele faz parte da consistência a longo prazo. Talvez um dia ou do outro você vai ver o preço ignorar aquele seu filtro. Mas se você usou, botou ele ali e você sabe que respeitando aquilo ali, você vai fazer dinheiro no mercado. Então você aceita, né, e não entra na operação. A disciplina tem a ver também com a janela operacional.
Qual horário você vai operar? Ah, você vai operar das 9 ao meio-dia? Ok. Então, meio-dia e um, você tem que ter tela fechada. É assim. Ah, na nossa sala Águia Trader, das 9 às 14. Às 14 horas, sala fechada. Não interessa se fechou o candle às 14 horas, porque a entrada vai ser após as 14. Nós fechamos às 14. Disciplina. Ah, o candle tem que estar fechado acima da resistência? Tem que estar fechado. Não se entra antes. Tem que fechar. Tem que romper a máxima dele? Tem que romper a máxima. Não rompeu, não entra, não é. Você não se expõe. E você sabe que esses parâmetros vai fazer você fazer dinheiro. Então a disciplina é muito difícil. A disciplina, às vezes, você já está com stop, você entrou, você está com loss, e aí você sabe que o mercado, tipo assim, dá aquele sentimento de que o mercado agora vai, mas não é o seu método não está ali, não tem gatilho, não tem entrada. E aí você fica de fora e vê o mercado ir, e você fica assim, pô, se eu tivesse entrado, teria pago o meu stop. Só que você teria sido indisciplinado, teria recompensado uma indisciplina. E é isso que vai te quebrar. Então você tem que ter disciplina. E a disciplina é complicada, é a parte mais difícil. É a parte de ficar 2, 3 horas na frente do gráfico sem fazer nenhuma operação, sem fazer nada, só esperando o seu método, que é um dos pilares. Então, fica de fora. E é assim. Disciplina não é fácil. Você tem que desenvolver ela e ela está muito ligada com você ter um plano. A disciplina é assim, eu vou operar somente o método Águia. Por exemplo, na sala, a galera que opera só o método Águia está para frente do ano, assim como eu estou para frente. A galera, né, só opera o Águia, tá para frente. O método é bom, lucrativo. Poderia até ser mais lucrativo se a gente fosse um pouco mais agressivo, mas estamos lucrativos. Estamos para frente no ano 2026. Vamos falar agora sobre o terceiro pilar. Este é um pilar aparentemente mais fácil, né, de construir, que é o gerenciamento de risco, né? Esse tem uma regra básica no meu gerenciamento, operar índice, R$ 1.000 por contrato. Ponto final. E risco máximo, 6% do meu capital. Se eu tenho, né, tipo assim, no caso, eu tenho R$ 1.000 para operar um contrato. Então eu posso tomar de stop 300 pontos. Então, né, eu coloco ali 6% do meu capital em risco em uma operação. Não é o ideal, muita gente fala que o ideal é 1%, 2%, mas daí vai subir para 3.000 por contrato, né? E aí fica, né, talvez mais pesado para você operar. Um contrato no índice, você tem que ter 6.000, né, 3.000, né? 3.000 na bolsa para cada contrato, né? Claro que o gerenciamento ideal é uma coisa e outra coisa é o gerenciamento usando a alavancagem, né? Muita gente opera muito mais apertado, tem gente que bota R$ 300 por contrato. Aí fica difícil de você performar bem, fica difícil de você ter o método, ter a disciplina. Então, são três pilares que eles se ligam, que eles sustentam a consistência. São importantes esses três pilares. Às vezes tem até umas escoras aí de outras coisas que a gente tem que botar mais, mas os três pilares tem que ter. E o gerenciamento de risco é isso. Não, muitas vezes, esse ano principalmente, com essa volatilidade no índice, nós vimos oportunidades assim perfeitas, águias perfeitos no gráficos, só que caríssimo, fora do nosso gerenciamento. Entendeu? Operações com risco de 700, 800 pontos é muito, muito caro. Então a gente tem que fazer o quê? Esperar passar. Uma hora encaixa. Só que, claro, dentro do método águia, a gente não pode ser tão seletivo, mas não dá. E aí, gerenciamento de risco. Nós aumentamos o nosso risco, agora não é 6%, é um pouco mais, está em torno de 8% por causa dessa volatilidade, mas está sob controle. Então a gente sabe quantos stops a gente pode tomar até pegar a nossa margem de garantia. Claro que o ideal é ter uma margem de garantia maior e não aumentar o risco, né? O melhor. Só que às vezes não é possível, mas o gerenciamento tem que ter. Eu não posso, tipo assim, na maioria dos trades que nós fizemos, pegamos ali 300 pontos, 250, 350. Por que que eu vou entrar num trade arriscando 800? Só porque é um águia perfeito no gráfico. Mas é um risco de 800. Se eu tomo aquele stop, aqueles 800 pontos, olha quantos trades eu vou ter que fazer para recuperar. Não vai ser fácil. Não entende? Então a gente evita esse problema para nós. Nós não entramos, tá?
Aí, por que não reduz o tempo gráfico do método? Porque daí não é o Águia. O Águia é os 5 minutos e pronto. Eu não vou ficar olhando 1 minuto, 2 minutos para achar. Se eu tenho que entrar no o Águia, o método Águia, ele é entrada com o candle fechado nos 5 minutos. Eu não posso entrar no 2 minutos ou 3 minutos com o candle fechado lá, porque no 5 não fechou. Então não é. Então não é o Águia. E eu não vou. E mudou o tempo gráfico, já não é o Águia. O Águia é nos 5 minutos. Qualquer ativo no mundo, 5 minutos. Você pode operar, se adaptar para o diário, em ações, em outros ativos, né, commodities, mas o Águia é 5 minutos. Esse é o Águia. Outros é outro bicho, não é o Águia. Então, essa parte do gerenciamento é importante. Você não pode arriscar demais. Você tem que ter mais ou menos uma média de quanto você faz e quanto você pode tomar stop. Ah, eu tomei um stop, mas daí a pouco faço 2 trades, recuperou meu stop e estou para frente, já tá bom, né? Já é uma coisa boa. O que não pode é você tomar um stop e depois tem que fazer 5 takes, 5 gains para poder recuperar aquele stop. Você saiu. E aí, meu, é aquela coisa também, número de contratos. Você inicia o mês com uma certa quantidade de contratos. Toma 2 stops, já muda. Bah, tô muito pesado, vou ter que diminuir meus contratos, porque senão meu dinheiro. Pô, com 2 stops, tu já vai ter que mudar teu, já vai ter que mudar o número de contratos, porque. Então você tem que ter isso, você tem que entender que começou o mês com um número de contratos, você tem que ir até o final com o mesmo número de contratos. Já que a tua pontuação, né, você sabe que o método vai te recuperar, vai te trazer, né, pro positivo, você com o mesmo número de contratos. Então, se você mudar, né? Ou entra numa operação, então você entra com 10, na outra entra com 3, na outra entra com 20, daí daqui a pouco tá com 80, na outra tá com 5, pô, daí também é tragédia, né? Então, o gerenciamento de risco tem que estar tudo de acordo. O bom é iniciar o mês com, né, com o método, com a disciplina, que vai ter que controlar o método, e o gerenciamento. É assim. É assim que tem que ser, e é assim que você vai ser consistente no mercado day trade. Depois, com o tempo, isso é que nem dirigir um carro, né? Que nem hoje, a gente dirige um carro, né, há anos, então você já sabe, já troca marcha automático, já olha no espelho automático, retrovisor, esse tipo de coisa, né? Então, tudo automático. Mas você precisa iniciar. Tem que ter o método, tem que ter disciplina, que é a parte difícil, e aqui na Salag Trader a gente te ajuda nisso. Te ajuda na parte da disciplina muito, e é assim que a galera tá consistente esse ano, fazendo dinheiro, pagando o DARF, e maravilhoso. Então você precisa disso. E o gerenciamento de risco. Uma coisa que eu vi essa semana, né, que quebra, né, que nem é uma menina lá no TikTok que ela tá fazendo um teste na mesa e ela tá com o gerenciamento totalmente errado. Ela tá operando, ela tem uma margem de 2.000 e ela tá operando com 5 contratos no dólar. Sendo para te operar 5 contratos no dólar, você teria que ter uma margem de 10.000 e não 2.000. Ela tomou 3 stops e já tá apavorada agora. Meu Deus, o que que eu faço? Não sei nem o que falar. Já tá lá, né? Não sei nem se já não quebrou, porque eu nunca mais, já não vi mais vídeo dela, né? Então, gerenciamento de risco é importante, você tem que ter. Então, fica a dica, tá? A semana foi boa, né? A gente praticamente empatou, né? A gente já vem abril para frente. Essa semana a gente vem que empatou. O dólar a gente não tá operando, mas essa semana foi para frente, fechou para frente. Esse mês até o dólar não tá tão ruim que nem o mês passado, que foi o pior mês aí em anos, né? No dólar aí. Por isso que não estamos nem operando o dólar, só índice. Certo? Boa semana para todos, bom feriado aí. Essa semana vai ter um feriadinho, né? E nos vemos aí no próximo semanal do Águia, que não é mais semanal, né? Então vamos ver se a gente consegue aí semana que vem botar mais um vídeo aí. Abraço.